A paz, meus irmãos. Aqui hoje vamos mais uma vez falar do amor de Deus, falar do que Deus quer para mim e para a sua vida. O que Ele quer de nós. Todas as vezes a gente busca falar de Deus, mas fica preocupado qual palavra usar, de que maneira e que estudo fazer, o quanto se aproximar, né? E aquela coisa de querer buscar conhecimento, e isso não é ruim, conhecimento não quer demais, isso é bom, isso é agradável, mas hoje eu tive uma experiência e vou compartilhar com vocês. O que Deus falou comigo é: viva a Bíblia, seja uma carta lida. E como que isso aconteceu? Simplesmente Deus falou assim: é mais fácil do que você imagina pregar minha palavra. É mais fácil do que você possa imaginar levar o que está na Bíblia para as outras pessoas. E eu fui buscar, na experiência que eu tive, o que Deus estava querendo falar. Deus falava assim: se você viver o que está escrito, as pessoas vão ler, sem precisar abrir esse livro. Porque a experiência que eu tive foi com uma pessoa que não era evangélica. E a experiência foi a seguinte: fui fazer um determinado exame, e a pessoa que ia aplicar esse exame, ia realizar esse exame, começou a conversar, e nisso eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta para ela. E a pergunta que eu fiz foi: você conhece Lázaro? E a resposta foi a seguinte: eu já ouvi falar, pois a minha mãe é evangélica, mas eu não sou, mas por ela ser eu conheço algumas coisas da Bíblia. Então daí eu continuei a falar da minha vida. Eu falei: assim como Jesus fez com Lázaro, Jesus fez na minha vida. E comecei a explicar a minha história. Comecei a explicar para ela o porquê que eu estava ali fazendo aquele exame. E o milagre que Deus tinha feito comigo. E as experiências que eu vivi com Deus, baseado na palavra. E ao sair dali, Deus falou comigo: tá vendo, Leandro, como que é simples? Tá vendo como que é muito mais fácil praticar o ID do que você imagina? E às vezes nós ficamos realmente com essa pergunta: como fazer o ID? Eu preciso me aprofundar na palavra, eu preciso fazer um estudo teológico, eu preciso. E Deus está dizendo simplesmente: você precisa viver o que está escrito, para que aquele que não conhece as Escrituras, através da sua vida, através das suas atitudes, enxergar o que Jesus fez, enxergar o que Deus quer para cada um de nós. Então, é preciso sim buscar um conhecimento, é preciso sim buscar algo de Deus, uma revelação de Deus, do Espírito Santo, para que nós venhamos trazer, algo do céu para a terra. Mas o Senhor, Ele vem falar que é muito mais simples do que a gente possa imaginar. Basta nós estarmos sensíveis. Basta nós estarmos verdadeiramente dentro do propósito. O que nós estamos vivendo da Bíblia para que os outros possam ler? E hoje a minha preocupação foi essa. Eu preciso viver mais o que está escrito. Eu preciso ser mais o que eu leio da Bíblia. E assim ficará mais fácil. Muitas das vezes nós não vamos precisar falar para que as pessoas vejam o que Jesus fez. Muitas das vezes, se nós formos praticantes daquilo que lemos, não vamos precisar verbalizar quem Jesus é. Porque, através de cada um de nós que já entendeu que fazer o ID é necessário, praticar o que está escrito,
viver o que está escrito. Essa é a mensagem. Viva o que está escrito. Viva a palavra do Senhor. É ela que vai fazer. Nós somos apenas uma ferramenta. Permita-se ser usado. Permita viver o que Deus já tem preparado para a nossa vida. E Ele tem algo bom, perfeito e agradável. Sabe por quê? Porque a palavra também vai nos dizer que algumas coisas foram ocultas, foram escondidas dos sábios, dos entendidos e reveladas a pequeninos. Seja um pequenino. Amém?